Nesse vídeo você vai ver um método de estudos que eu já utilizo há algum tempo, tanto para idiomas quanto para estudar outras coisas. E ele nasceu para ser uma síntese de tudo que eu aprendi esses últimos anos estudando sozinho, fazendo cursos de técnica de estudo e tudo mais. Eu pretendo mais pra frente fazer um vídeo mais elaborado que tenha animações que ajudem a entender melhor, mas como eu ainda não consigo, eu gravei eu mesmo explicando para as minhas tias que também estão aprendendo outros idiomas, editei da melhor forma possível e o resultado é esse. No final desse vídeo também eu vou falar mais sobre o desafio de 30 dias de fluência e sobre o meu grupo de estudos que eu criei para que você encontre outras pessoas que estão estudando coisas parecidas. Vai ter clube do livro, idiomas e muito mais. Esse método aqui, ele é um compilado de todos esses anos que eu passei estudando idiomas e técnicas de estudo. Então eu meio que juntei tudo de uma forma que seja boa para qualquer pessoa aprender. Então o nome do método é método PAPA e eu vou explicar depois por que tem esse nome. Para utilizar esse método, é importante ter algumas premissas em mente. Faça do seu jeito. O material de estudo, o podcast ou a técnica que funciona para um pode não funcionar para você. Esse método se baseia em encontrar o que é melhor para você. As técnicas desse método vão funcionar independente do que você assista ou com o que decida praticar. Independente da forma como você decida fazer, as técnicas gerais que vão ser usadas vão funcionar do mesmo jeito. Os resultados dependem do tempo que você tem para praticar. Mas independente do tempo, é necessário que a prática seja todos os dias, mesmo que apenas 15 minutos. Você vai num curso, você estuda 1 hora por semana, com coisas que muitas vezes não é bem o método como seria o melhor para você, né? E outra coisa é que a ordem de escrita é importante. Você não assimilará nada se não fizer um pré-estudo e um pós-estudo. A organização e o descanso são tão importantes quanto a prática. Tem coisas que são importantes de serem feitas para que você assimile melhor o que você está aprendendo. Então, o método PAPA. Por que é PAPA? Porque é pré-estudo, assimilação, prática e o após-estudo. Então, dentro do pré-estudo, a gente tem a organização. Dentro da assimilação, a gente tem a imersão, o vocabulário e a retenção. Dentro da prática, a gente tem a conversação e histórias. E dentro do após-estudo, comunidade, revisão e sono. As técnicas gerais que serão utilizadas: Active Recall, repetição espaçada, técnica de Feynman, Pomodoro e flashcards personalizados. Também vou explicar isso conforme o decorrer do método, conforme for explicando. Então agora a aplicação prática. O primeiro passo: organize-se. Primeiro, organize o seu material de estudo com base no que é necessário para iniciar. Palavras mais usadas, verbos, livro de gramática e etc. Para este ponto, é importante buscar o que é melhor para você e seu objetivo na língua. Terão diversos materiais diferentes com propostas parecidas. Busque aquele que mais se adequa ao seu estilo de aprendizado. Por exemplo, você vai começar com um livro de gramática, mas existem milhões de livros de gramática diferentes e cada um vai ensinar de uma forma diferente. Tem livros de gramática que são mais descontraídos, tem livros que são mais sérios. Tem gente que gosta de procurar as palavras mais usadas e ir criando frases de acordo com essas palavras. Então, cada um tem um método. Aqui é para você organizar o seu material de estudo. Número 2. Após procurar o material inicial, defina o local de estudo. Para isso, o importante é que não seja um local onde você naturalmente relaxe. Sofá, cama. O ideal é uma mesa ou um ambiente que você não disperse tanto. Você pode mudar esse local e estudar fora também, como em parques e cafés. O importante nessa etapa é encontrar um local onde não tenham muitas distrações. Coloque o seu celular de lado ou que você fique virado para uma parede branca e não para alguma coisa que possa te dispersar de algum jeito. Crie no seu computador um usuário de estudos, onde você só terá acesso às coisas necessárias para os estudos e as redes sociais vão estar bloqueadas. Outra coisa que pode ajudar é manter o celular longe ou desligado durante o momento de foco. Então, basicamente, quando você liga o computador, tem um usuário. Você cria um outro usuário que seja só para estudo. E dentro desse usuário você não vai ter mais nada além das coisas que sejam para estudar. Então, por exemplo, a pessoa que ela trabalha, estuda, vê série no computador, ela vai ter muitas distrações ali. Então, quando você cria um usuário de estudos, você tira boa parte dessas distrações. E uma outra coisa para ter o foco é a número 4, que é utilize uma técnica de foco. É muito difícil focarmos sozinhos. Nosso cérebro tem um certo limite para o tempo em que focamos em algo. Busque técnicas que ajudem no foco, como o Pomodoro, que consiste em 25 minutos de foco e 5 minutos de descanso. Quando você descansa, você tem que fazer qualquer coisa que não seja ligado ao que você estava estudando ou focando. E durante esses 25 minutos, você tenta não sair nem para ir no banheiro. É para você ter aquele foco mesmo. Busque mais sobre isso e encontre o melhor para você. Por exemplo, mesmo no Pomodoro, há pessoas que variam e trocam para 40 minutos de foco e 10 de descanso. Outros que têm hiperfoco acham que o Pomodoro atrapalha mais do que ajuda. Então é a mesma coisa que eu estava dizendo, o que é melhor para você. Então, segundo passo, assimile. A parte mais importante dessa etapa é a imersão. Pense em como você aprendeu seu idioma nativo, ouvindo e vendo ele o tempo inteiro. Busque músicas, podcasts, filmes, troque o celular para a língua estudada. Procure vídeos de nativos conversando e etc. É você tentar imergir o máximo possível na língua.
Então você fica ouvindo músicas na língua que você está estudando, você procura podcast na língua, filmes, troca a língua do seu celular para a língua que você está estudando. Aqui o essencial não é apenas ouvir de forma passiva, mas sim sempre ir mais a fundo. Se gostou de uma música, procure a letra dela e veja a tradução. Você verá como aplicar isso na prática, na parte prática, que vai vir depois. Vocabulário. Além de aprender na imersão, também procure materiais de estudos aplicados. Podem ser aplicativos, como Duolingo, livro de gramática, cronograma de estudo. O importante aqui é entender mais das regras e das estruturas da língua. Se você estuda uma regra gramatical e aprende uma estrutura, é muito mais fácil de criar sentenças. Não tenha medo dessa parte. Ela pode ser tão divertida quanto a imersão. Você só precisa encontrar o material certo para você. Então, as pessoas acham a imersão muito mais divertida, porque você está ouvindo as músicas que você gosta, no estilo que você gosta. E acham que estudar gramática ou não é necessário, ou é muito chato, ou é muito difícil. Mas não é. E quando você estuda a gramática ou o vocabulário de uma forma geral, você consegue aprender estruturas que elas servem para diversas outras coisas. Então aqui, retenção. De nada adianta aprender um vocabulário e esquecer dele no dia seguinte. Para isso é necessário entender a curva de esquecimento. Primeira aprendizagem. Na primeira aprendizagem você aprende 100%. E aqui são os dias. Quando chega no dia 3, a sua curva de aprendizado, a de retenção, já foi embora. Então, se você aprende alguma coisa hoje, daqui a 3 dias você já esqueceu ela completamente. Então, como é que faz para você não esquecer o que você está aprendendo? Quando você chegar no primeiro dia, você estuda ela de novo. E a sua retenção volta lá para cima. Olha só o que acontece quando você estuda ela de novo no outro dia. Quanto tempo que ela demora para cair. E quando você estuda no terceiro dia, 2 dias depois, ela vai caindo ainda mais. Então, você vai sempre estudando antes que você esqueça completamente. E toda vez que você estuda de novo, o tempo que demora para você esquecer é maior, até que está internalizado. Então, como podemos fazer para praticar isso de forma inteligente? Com uma técnica chamada repetição espaçada, que vamos falar agora na parte prática. Terceiro passo, pratique. Aqui é onde tudo começa a ficar interessante, pois você vai reparar que esse método é cíclico. Tenha isso em mente, porém vamos por partes. Primeiro, repetição espaçada. A repetição espaçada pode ser utilizada para aprender qualquer coisa. É só repetir determinada informação dentro de um espaço de tempo correto. Mas para aplicar de forma inteligente no aprendizado de idiomas, utilizaremos ela junto com a técnica de flashcards, pois assim também estamos utilizando o Active Recall. Vou explicar tudo isso. Flashcards são cartões com informações breves em ambos os lados, usados para revisar e memorizar conceitos. E o Active Recall é uma técnica de recuperação ativa, envolvendo a lembrança ativa de informações para fortalecer a retenção e o aprendizado. Então é quando você se esforça para lembrar de algo. É só isso. Quando você se esforça para lembrar de alguma coisa, você está tendo um recall. Exemplo prático. Imagine que você está estudando espanhol e quer se lembrar da palavra manzana, que significa maçã. Então você criará um flashcard, que vai ser um cartãozinho, e na frente ele estará manzana e atrás maçã. Você vai estar lá estudando. Você vai tirar o cartão. Quando você tirar o cartão, você vai ler manzana. Então você vai ficar tentando lembrar o que significa. Até que você lembra. Esse processo de você tentar lembrar é o que faz com que você retenha a informação. Só de você estar fazendo isso, você está aprendendo. Você vai estar aprendendo mesmo se você falhar. Porque se você falhar, o cartão ele vai voltar para o final e você vai estudar ele de novo, até que você se lembre. E você vai fazendo isso junto com a repetição espaçada. E como podemos fazer isso de forma rápida e inteligente? Hoje em dia, existem diversos aplicativos que fazem tudo isso de forma automática, e você pode utilizar qualquer um deles. Para idiomas, o que eu mais gosto de utilizar é o Anki, pois com ele você tem o pulo do gato de conseguir praticar seu vocabulário, escuta e pronúncia ao mesmo tempo. E aqui eu tenho um vídeo explicando como é que funciona. Bom, aqui vocês conseguem ver o meu Anki aberto, e aqui tem o meu idioma francês, que é o que eu estou estudando. Quando eu venho aqui e clico para estudar, ele vai me dar Pour moi, c'est très bon. a frase e ele vai falar a frase. Pour moi, c'est très bon. Aqui eu consigo mudar, no caso está a minha voz porque fui eu que gravei, mas você consegue colocar a voz do Google Tradutor, de inteligências artificiais e outras coisas. Então o que eu tenho que fazer aqui? Essa é a frente do meu flashcard, eu tenho que tentar lembrar o que significa isso. O importante, essa frase, ela não foi tirada do nada. Ela tem um contexto, ela faz parte da minha imersão. Então, por isso também é importante você não pegar baralhos prontos. Você cria as suas próprias frases conforme o que você for estudando no passo anterior da sua imersão, do seu vocabulário, do livro que você for aprendendo, dos podcasts que você for vendo, você vai colocando as suas frases aqui e montando elas próprias também. Então, no caso, eu tento me lembrar. Pour moi, c'est très bon. Para mim, isso é bom. Para mim, tá bom. Para mim, tá legal.
Então eu coloco aqui, mostrar a resposta. Para mim está muito bom. Ah, très. Faltou muito, eu não falei. Então aqui eu vou colocar que eu errei. E aqui ele vai me dar, se eu errar, ele repete em 15 minutos. Se foi difícil de lembrar, ele vai repetir em 4 dias. Se for bom de lembrar, ele vai repetir em 6 meses. Por quê? Porque esse flashcard aqui ele já está avançado. Mas isso aqui é a repetição espaçada que foi explicado anteriormente também. Coloco que eu errei. Pour moi, c'est bon. Agora, por moi, c'est bon. Agora vocês podem ver que veio a voz do Google Tradutor e não a minha. Então, mostra a resposta. Parece bom. Para mim, tá bom. Então, para você conseguir estudar o vocabulário, você tem que colocar uma frase que ela esteja de acordo com o que você esteja estudando. Para você praticar a escuta junto, você tem que colocar a frase para ela ser dita. Pour moi, c'est bon. E você, para praticar a pronúncia, você fica repetindo que essa frase está sendo dita. Pour moi, c'est bon. Pour moi, c'est bon. Pour moi, c'est bon. Vou colocar aqui. Foi difícil. C'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. O que significa c'est très bon? Ah, isso é muito bom. Vou mostrar a resposta. É muito bom. Tá certo. Não precisa ser exatamente também o que está escrito aqui. E outras formas de você aprender, ao invés de você colocar a frase aqui, você consegue colocar uma imagem. Então você consegue colocar, por exemplo, a imagem de uma rua. E você tem que descrever o que está na rua. Também é uma outra forma de aprender. Tem como você colocar também flashcard para você escrever entre eles. Então você coloca a frase, coloca um espaçozinho faltando e o que preenche aquela frase ali. E você coloca embaixo a resposta, entende? São várias formas que tem de você trabalhar com o Anki, utilizando a repetição espaçada, o Active Recall, com os flashcards. Então, como vocês viram no vídeo, é basicamente isso. E também é importante que você coloque pelo menos ali, dentro daqueles 15 minutos por dia, 10, 15, 20 frases, todos os dias acrescentar um pouquinho. Porque isso vai aumentando seu vocabulário com o tempo, e você vai aprendendo as palavras, elas param de repetir e tudo isso. Agora que você entendeu o conceito fundamental, vamos para o mais interessante. A conversação. E um dos maiores erros é pensar que só podemos praticar de fato quando já estamos fluentes. Você não só pode, como deve praticar desde o primeiro dia. Mas como eu vou fazer isso sem conhecer um nativo, ou estar no país, ou ter outros amigos que estão estudando o mesmo idioma? Com o método de contar histórias. Basicamente, esse método consiste em: você vai ligar a câmera e deixar o celular apoiado na sua frente, enquanto tenta, no idioma que está sendo estudado, contar uma história. Seja o que aconteceu ontem, seja o que vai fazer amanhã, pode ser qualquer coisa. O importante é que você vai estar praticando de maneira real, com palavras que vão ser usadas de verdade no cotidiano. Poxa, mas eu não tenho vocabulário ainda para falar. Mas é exatamente isso. Conforme você for contando a história, passe a anotar todas as palavras que tentou e não conseguiu dizer. Lembra que eu disse que o interessante era que isso se tornaria um método cíclico? Pois então, quando você pegar essas palavras que tentou dizer e não deu certo, você vai colocá-las no seu Anki, para que com a repetição espaçada assimile elas. E assim você pode assimilar e praticar sempre. Quando terminar, pode rever o vídeo que gravou, para entender também onde estão os seus erros de pronúncia e ir se corrigindo. Fazendo isso, você está utilizando uma variante de uma das melhores técnicas de estudo, a de Feynman, que consiste em explicar um assunto para si mesmo ou para outra pessoa. Conforme o tempo passar e você ganhar mais confiança, pode usar aplicativos online para falar com nativos. Isso de contar as histórias você consegue fazer sozinho, porque você vai estar ali, você coloca o seu celular na sua frente e você tenta contar uma história. Então, por exemplo, hoje eu fui no... como é que fala trabalho mesmo? Como é que fala trabalho? Não sei. Anota. Trabalho. E aí você depois vai colocar no Anki essa frase que você tentou falar e não conseguiu. E outra coisa aqui que eu fiz. Aqui está o meu primeiro vídeo de dia 1 espanhol. Aqui eu estou tentando falar espanhol e muitas palavras eu não sabia. Ficava tentando falar e não sabia. Então o que eu fiz? Eu peguei esse vídeo, transcrevi e olha, usei uma outra inteligência artificial para transcrever esse vídeo e coloquei aqui. Tudo que eu estou falando no vídeo está aqui. E aí ele me deu as palavras que eu mais errei. Então o que eu fiz? Me diga quais foram as 20 palavras mais utilizadas. Ele me deu as 20 palavras mais utilizadas. Eu coloquei, e quais os verbos mais utilizados? Ele me deu os verbos que eu mais utilizei, dentro do que eu falei no vídeo. Aí eu coloquei, crie 20 frases com essas palavras e verbos, em contexto, para que eu coloque na repetição espaçada e pratique. Então aqui ele me deu as frases. Então, eu pego aqui e coloco, Oi, quero hablar em espanhol com mi professor. Venho aqui no meu Anki, adiciono à frente do que vai estar escrito, Oi, quero hablar em espanhol com mi professor, coloco a voz. Hoy quiero hablar en español con mi profesor. E aqui eu coloco em português. Mas eu não sei como é que é em português. Não tem problema, você vem aqui e pede.
coloque a tradução para português em cada frase. E além dele te dar a frase, ele te dá a tradução. Então aqui você já tem a frente e o verso do seu Anki. É só chegar e colocar aqui a voz e tá pronto. Você tem 20 frases aí por dia. E outra coisa que vocês podem fazer é com pensamentos. Eu não consigo gravar. O importante é você achar o que funciona melhor para você. Então, se você não tem um nativo para conversar e também não gosta de ficar contando história pro celular, acha que tá difícil, tenta anotar os pensamentos que você tem. Vai na sua cozinha, você sempre tá pensando alguma coisa. Ai, que fome que eu tô. Opa, pega essa frase e anota. Ai, que fome que eu tô. Desse jeito mesmo, ai, que fome que eu tô. Você vai e pede para traduzir. Como é que você fala isso em tal língua? Pega e coloca essa frase. Então, às vezes, você não precisa nem colocar para falar. Você já tem frases vindo o dia inteiro para você. Só começa a perceber essas frases e a anotar essas frases. Agora é a etapa final, que é o após-estudo. Então, primeiro, uma das coisas que mais ajudam durante o pós-estudo é estar em uma comunidade de pessoas que estão no mesmo caminho que você. Seja para estudar em outro país, seja para estudar o idioma como hobby. Compartilhar aprendizados e conquista mantém a nossa chama acesa. Não seja um lobo solitário. Já existem diversas comunidades espalhadas por aí. Não tenha medo de entrar. Uma das melhores partes do estudo é compartilhar o que está funcionando para você. E você pega um feedback do outro, o que está funcionando melhor para o outro. E você junta que às vezes o que funciona para ele também funciona para você. Então tá em comunidade, tá em grupos de WhatsApp, tá em coisas assim que tenham pessoas que estão estudando a mesma coisa. Sempre agrega bastante. Revisão. Não adianta você fazer tudo e achar que está perfeito. É importante também ter um monitoramento do que está funcionando ou não. Às vezes criamos um flashcard que pensamos estar bom e na prática não funciona. Não tenha vergonha de assumir o seu erro. Monitore sempre o que está funcionando e se adapte. Busque também melhorias para as técnicas que já está utilizando. Sempre há coisas novas para se testar. Muitas vezes a gente cria um flashcard no Anki que a gente acha que está legal e depois, conforme a gente vai estudando, a gente percebe que não está tão bom. Não tem problema não estar tão bom. A gente vai lá e muda, troca, tira, aprimora ele de alguma forma ou ele não está mais funcionando. Então, existem maneiras de tornar o Anki mais eficiente e fazer aplicativos que tornam o Pomodoro mais divertido de usar. Procure mais sobre isso. A melhor forma de aprender é aprimorando nossas técnicas de estudo. Terceiro, talvez o mais importante dessa lista e que muitos não prestam atenção é o nosso sono. É quando descansamos que tudo muda. E existem diversos estudos comprovando isso. Durma bem e o tempo necessário. Não invente de estudar igual louco por dias seguidos e não cuidar de si mesmo. Isso só vai te fazer mal. De vez em quando, precisamos dormir menos para atingir algum objetivo. Isso é verdade. Mas não fique nessa por muito tempo. Sem saúde não temos nada. E o bom sono é um grande aliado do aprendizado. Então, se vocês procurarem, tem diversos estudos dizendo que o sono ajuda na retenção do que você aprendeu durante o dia. E não só isso, como outras coisas, como a musculação. O sono ajuda em tudo, junto com a alimentação também. A analogia do jantar, para se lembrar e explicar o método. Essa pequena história funciona para você recordar melhor a essência do método, que se baseia em um passo a passo de preparar um jantar para uma pessoa especial. Então aqui vocês vão entender por que o nome também é Papa, tá? Ou Papá. Pré-estudo, organização e espaço reservado. Antes do jantar, prepara-se o ambiente e reserva um espaço especial. Então, o pré-estudo é basicamente isso. Você vai receber alguém em casa, você vai receber um conhecimento. O que você faz? Você arruma a casa, você se organiza. Você não quer receber nada com tudo bagunçado. Assimilação. Durante o jantar, recebe-se o convidado. Senta-se juntos e ouve suas histórias, assemelhando-se a mergulhar na língua. Então, durante o jantar, você chega e a pessoa conversa com você e você está ouvindo. A assimilação é isso. Chegou a pessoa, chegou o conhecimento, você está ali ouvindo ela. A prática. Respondendo ao convidado. Respondendo ao convidado, compartilhe-se suas próprias histórias e ideias, refletindo a prática da língua, envolvendo-se em conversações e expressando pensamento. Então, você está escutando, está recebendo informação. Chegou a hora de você falar. Também é importante para o aprendizado. Você não vai deixar o convidado falar sozinho, você não vai ficar só ouvindo, porque aí você não vai estar aprendendo nada. Tem etapas do idioma, né? Que primeiro você começa a entender para depois você conseguir falar. Mas tem muita gente que não consegue sair da parte do entender porque não consegue praticar. Muitas vezes porque tem vergonha do sotaque, porque não tem com quem praticar. Por isso que é importante praticar junto desde o primeiro dia, para estar bem e perdendo essa vergonha e faz parte do aprendizado como um todo, a assimilação junto com a prática. E o após-estudo. Após se despedir, mantém-se o contato para garantir que o convidado tenha chegado bem, assemelhando-se a participar de uma comunidade linguística. O encerramento do dia reflete o descanso para consolidar o aprendizado. Então você está lá com a pessoa, chegou o jantar, comeu, conversaram, trocaram ideia e chegou a hora de ir embora. A pessoa sai da sua casa, o que você faz? Fica ali acompanhando no WhatsApp para saber se ela chegou bem. Mantenha o contato com ela para saber se está tudo certo. Então isso é como se você estivesse numa comunidade. Você terminou de estudar.
Você vai se conectar com pessoas ali para saber como é que foi o estudo do outro, para falar como é que foi o seu estudo. E o encerramento do dia reflete o descanso para consolidar o aprendizado. O nome Papa tem o objetivo de ser engraçado, exatamente para você lembrar melhor como funciona o método. Quando quiser lembrar, é só imaginar aquele método em que você chama o Papa para papar, ou papear em casa. Então, quando você quiser lembrar aquele método de estudo, como é que é o Papa? Por que é Papa? Porque eu chamo Papa. Ou porque eu vou papear. Nada mais é do que uma forma de você conseguir se lembrar porque você teve uma emoção ligada àquela palavra, né? Você achou ela engraçada de alguma forma, então é mais difícil de você esquecer. Quando quiser lembrar do método, lembra dessa historinha e lembra do Papa. Resumo. O que você fará é se preparar para estudar, buscar maneira de assimilar palavras, praticar essas palavras e, no fim, contar com amigos, revisar e se cuidar. Você pode assimilar as palavras do jeito que quiser, conversando com inteligência artificial, livros, aplicativos, podcasts, música, etc. Faça o que se encaixar melhor para você e coloque esse conhecimento na repetição espaçada para nunca mais esquecer. A mesma coisa com a prática. Se você não tem com quem praticar, pratique sozinho. Conte histórias, anote pensamentos. Então sempre coloque as dificuldades na repetição, para que das próximas vezes que praticar se recorde. E não importa o que aconteça, tente tornar esse processo leve e divertido. Por isso a importância de fazer do seu jeito. O aprendizado de idiomas não é um bicho de 7 cabeças e nem algo a ser temido. Aproveite a jornada. Então nada adianta você aprender uma coisa e não sentir prazer com aquilo. E muita gente não gosta de aprender por conta disso, porque acha que é um estorvo, é difícil. Mas quando você aprende uma coisa do seu jeito, você aproveita cada momento, você se diverte. Você vê o vídeo de eu tentando falar em espanhol, eu tô rindo, tentando falar, eu não consigo, e aí eu vou lá e dou risada. Então muita gente, não tô conseguindo falar e fica triste. Não é para ser assim, é para ser uma coisa tranquila, é para ser gostoso de aprender. Então basicamente o método é esse. E eu falei basicamente 1 milhão de vezes. Eu estava tentando não ler o basicamente, mas no final tem alguns vídeos que me ajudaram a elaborar esse método. Todos eles são em inglês. Infelizmente não tem muito conteúdo sobre isso em português. Mas todos esses vídeos foram vídeos que eu estudei. Eu vou deixar eles aí também para quem quiser assistir. E é isso. E se você assistiu até aqui e ficou com algumas dúvidas, como por exemplo, como que eu encontro o que é melhor para mim? E onde que eu busco os materiais certos para estudar? E também onde é que eu encontro pessoas que estão estudando a mesma coisa que eu, para que a gente possa criar uma comunidade ou coisa assim? Então foi exatamente pensando nisso que a gente fez esse servidor aqui do Discord. A ideia é ser uma comunidade onde a gente vai estudar junto. Vai ter clube do livro, idiomas, um espaço para você divulgar sua arte. Aqui vai ter uma sala de estudos onde você vai poder entrar e ficar no Pomodoro junto com outras pessoas para não se sentir sozinho enquanto está estudando. Vai ter uma sala de debates onde a gente vai trocar uma ideia. Isso tudo é de graça, é só entrar no link que vai estar aí na descrição. E fora isso, você também pode ter percebido que durante o vídeo apareceu dia 1 em espanhol, o vídeo de eu falando para a câmera. E esse é o desafio de 30 dias de fluência, que eu também pretendo fazer esporadicamente no canal. Hoje eu estou fazendo o desafio de 30 dias de espanhol, porque é o que eu estou aprendendo aqui para fazer a faculdade na Argentina. Mas quando você entrar no grupo, vão ter outros desafios futuramente para aprender outros idiomas em 30 dias, e a gente sempre vai fazer isso em grupo. Então é isso, entra lá no grupo, a gente vai fazer uma votação para decidir qual vai ser o primeiro livro que a gente vai ler junto. Agora eu tô começando o desafio do espanhol, então quem quiser fazer esse desafio junto comigo vai ser um prazer. E se você só estiver buscando alguém para estudar junto contigo, seja lá o que você estiver estudando agora, também entra lá que com certeza você vai encontrar alguém maneiro. E é isso.